Paz bendita do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Por que eu não creio na Trindade? Em primeiro lugar, a Trindade ela não se procede das Escrituras Sagradas. Não tem esse termo Trindade nas Sagradas Escrituras. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar a palavra Trindade. Já começa por aqui. Porque a Trindade ela foi criada no Concílio de Nicéia, no ano 325, por Atanásio e Constantino. Ela vem dos pais da Igreja Católica. Ela foi criada em Roma. Ela é apostólica romana. A Trindade ela nunca procedeu e nunca vai proceder das Escrituras Sagradas. A Trindade prega três pessoas distintas, separadas. Eles dizem que há o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí quando a gente faz uma pergunta para esses teólogos trinitarianos, então há três Deus? Porque se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, então há três Deus? Não. Há um só Deus e três pessoas. Ou seja, o Filho já não é mais Deus, o Filho é pessoa. O pombo agora virou pessoa. Ou seja, não é mais três Deus. É um Deus. Então é uma trindade. Essa trindade ela foi criada como um dogma antes de Cristo. Os bispos da igreja, a igreja deles não cresciam. E eles inventaram um grande concílio de Nicéia para colocar esse Deus triângulo dentro de algumas denominações. E 90% de alguns que se dizem evangelho beberam essa bebida babilônica. Ora, o cristão tem que correr diretamente para as Escrituras. A Escritura não apresenta nenhum Deus trino. A Escritura sempre apresenta 366 vezes, equivalente a um ano. Deus disse, eu sou único e não há outro. Isaías 43:10, a parte B do versículo diz, vós sois as minhas testemunhas, e meu servo a quem enviei, para que saibais e entendais que sou eu o mesmo, e que nenhum Deus depois de mim, e nenhum Deus antes de mim não se formou. Verso 11, eu sou o Senhor, e fora de mim, singular, não há Salvador. O dogma trinitariano colocou um Deus na frente de Jesus e um Deus atrás de Jesus. Isso é diabólico, isso é romanismo, isso é politeísmo. Então, o politeísmo disfarçado entrou na mente de muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem pregadores do Evangelho. Ou seja, a estratégia de Satanás foi divorciar a igreja bem distante do Senhor. E 90% estão embriagados com essa bebida babilônica. A primeira razão é porque não está nas Sagradas Escrituras. A segunda razão, que ela foi criada pelos homens, não foi criada pelo nosso próprio Deus. A terceira razão é porque ela não teve base bíblica para ser sustentada. Porque Jesus falou, eu sou o único Deus e não há outro. Fora de mim não há Deus. Ainda que tu não me conheças, eu sou o Senhor e não há outro. Antes que Abraão existisse, eu sou, e fora de mim não há outro. O maior versículo das Sagradas Escrituras é o Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Se é único. 366 vezes Deus se apresenta como único e não como trino. Que a vida eterna é essa, que te conheça a ti só, como único Deus verdadeiro. A vida eterna é conhecer Deus como único
e não como trino. Mas o sistema católico, o sistema romano, invadiu o cristianismo e colocou na cabeça de muitas pastoradas três divindades. Ora, isso não diz a Bíblia. Não fala nada disso. A Escritura é clara. O escriba, quando chegou diretamente perto de Jesus Cristo, no livro de Marcos, o escriba pergunta para Jesus: qual é um dos maiores mandamentos? Tem crente que acha que o maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo, não adulterar, né? O maior mandamento foi citado pela própria boca do próprio Deus. O maior mandamento está o Shema. E Jesus disse: o maior mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E olha o que o escriba falou para Jesus: com verdade dissesse, mestre, que Deus é um só. Porque olha a oportunidade que Jesus podia dizer que Deus era trino, irmão. Mas Jesus falou: não. O maior mandamento é saber que eu sou único, que eu sou Deus todo-poderoso e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outra rocha que eu conheça. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés sobe no monte e ele tem um prego de palavras com Deus, Moisés pergunta o nome desse Deus. Diga o teu nome para que eu diga para o povo de Israel que enviou a voz. Olha aí, ó. Diga que eu sou o que enviou a voz. Aí no Novo Testamento, no Evangelho de João 8:58, os fariseus perguntam para Jesus: tu não tem nem 50 anos, meu irmão. Como é que tu vem dizer para nós que tu conheces Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou, e fora de mim não há Salvador. Antes que Abraão pensasse em se formar, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Jesus é eu sou. Só Jesus é eu sou. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o que era, o que é e o que há de vir, o todo-poderoso. Ele é tudo. Jesus é tudo. Jesus é Deus por completo. Que história é essa de vocês querem colocar mais dois deuses ali no lado dele? Vocês estão entrando numa vereda politeísta, vocês estão assassinando Cristo. Então é por essas razões que eu não creio na Trindade. Eu creio na unicidade de Deus, a singularidade desse Deus que é único. Seu nome é Jesus de Nazaré. Amém? Graça e paz, que Deus abençoe.